Agora nós vamos falar sobre a instalação do Python. Para isso, eu vou pedir para que vocês acessem o site oficial da linguagem de programação, python.org, e a seção de downloads. Lá vocês vão procurar a versão 3.7.6 e clicar em Download. A última versão do Python, quando eu gravei esse vídeo, é a versão 3.8. Se vocês quiserem baixar essa última versão, sem problemas. Eu só estou pedindo para baixar essa versão 3.7.6, pois foi a versão ao qual eu testei os exercícios desse curso. Contudo, eu acredito, tenho quase certeza que se vocês implementarem ou praticarem os exercícios desse curso na versão 3.8, não haverá problemas. Então, na página Downloads, eu vou pedir para que vocês vão ao final da página, na seção Files, e escolham o arquivo adequado para o seu sistema operacional. Para o Windows, o arquivo provável que vocês vão ter que baixar é esse aqui, Windows x86 64 Executable Installer. Dependendo se o sistema operacional de vocês for em 32 bits, como nós discutimos anteriormente falando de linguagem de máquina, vocês vão baixar a versão Executable Installer também, mas ao invés de 64 deverá estar 32 aqui. Se vocês usam um Mac, como o computador onde eu estou gravando esse vídeo, o arquivo provável vai ser o macOS 64 bits Installer. Então eu vou exemplificar aqui para vocês. Vou lá no final da página, aqui vocês vão ver a versão 3.7.6, clica em Download. Caso se quiserem a versão mais nova, pode vir aqui, tá? Versão 3.8.2. Vai ao final da página, onde tem a Files, e aqui vocês vão encontrar. Então essa é a versão para o Windows, para quem está usando o sistema operacional Windows 64 bits. Para quem tem a versão 32, é esse aqui. No caso, se vocês não sabem se a versão de vocês é 32 ou 64, eu diria para baixar inicialmente o instalador para 64. Se vocês não conseguirem instalar, logo vocês saberão que a versão do sistema operacional de vocês, Windows, é a 32 bits. Aí vocês virão aqui e baixarão esse instalador. Para o Mac, vocês podem baixar um desses dois. E uma vez que vocês baixarem o instalador, vocês sigam a instrução. Só um detalhe no Windows. Quando vocês instalarem, provavelmente vai aparecer uma mensagem para vocês adicionarem o Python no path do Windows ou adicioná-lo como uma variável de ambiente. Algo mais ou menos parecido com isso aqui. Tá? Então vai ter um select box, uma caixa aqui de seleção, e vai estar com alguma mensagem assim, add Python 3.7 to path, ou alguma coisa para adicionar o Python como variável de ambiente. Selecione essa opção, ok? Não deixem de selecionar essa opção, é importante. Caso vocês não tenham selecionado, instalem o Python novamente e procurem por essa opção. E no final vocês vão ver uma mensagem assim, que foi instalado, e uma vez que vocês clicarem em Close, o Python vai estar instalado no computador de vocês. Uma vez que o Python foi instalado, eu vou mostrar para vocês como fazer o acesso. No sistema operacional Windows, que eu acredito que é o sistema que grande parte de vocês estão utilizando, existem três formas de fazerem o acesso ao Python. A partir de linha de comando, a partir do idle e a partir do Jupyter. No macOS e no sistema Linux, o idle é uma opção que não existe. Então, se vocês estiverem usando o Mac ou o Linux, só é possível acessar o Python a partir de linha de comando e a partir do Jupyter, como eu mostrarei daqui em diante. Então, para acesso à linha de comando, primeiro o que vocês têm que fazer é abrir o prompt de comando, que é chamado no Windows, ou como é chamado no Mac, o terminal. Para fazer isso no Windows, vocês vão ter que clicar no logo do Windows, aquela janelinha que fica no canto inferior esquerdo, e aí vocês vão digitar CMD. Vai aparecer para vocês prompt de comando. Uma vez que vocês abriram o prompt de comando, vocês vão digitar Python 3 ou Python. Aí vocês vão ter acesso ao Python. Então, algo mais ou menos assim. No Windows, vocês vão ver essa tela, tá? Então, vocês vão clicar nessa janelinha aqui, no canto inferior esquerdo, e vão digitar CMD. E aí vai aparecer aqui para vocês prompt de comando. Clica no prompt de comando, vai abrir uma tela, lá vocês digitem Python ou Python 3.
vocês vão ter acesso ao Python. Então aqui eu vou demonstrar para vocês como ter acesso ao Python pela linha de comando utilizando o Mac, que é a máquina onde eu estou gravando esse vídeo. Contudo, se vocês estiverem usando Windows, só acesse o prompt de comando, como eu mostrei até então, e sigam as instruções que eu vou mostrar adiante, porque elas são bem semelhantes. Então aqui no Mac, eu tenho algo chamado terminal, que é algo próximo do prompt de comando, tá? Aqui, deixa eu só aumentar a fonte para vocês verem. No Windows, provavelmente vocês vão digitar Python. No Mac, na versão que eu tenho instalado aqui, eu salvei o comando como Python 3. Então digita Python ou Python 3, clica em Enter. Vocês tiveram acesso ao Python pela linha de comando. É assim que é uma tela parecida que vocês têm que obter. A forma mais simples de se utilizar o Python é como uma calculadora. Então aí vocês podem fazer alguns cálculos, tá? Tem um cálculo de subtração, outro cálculo de subtração. Uma forma de fazer multiplicação no Python é utilizando o operador estrela, tá? Então, 34 vezes 10 igual a 340, e assim por diante. Podem ir brincando, tá? Para vocês se familiarizarem com o Python. Para sair do Python e voltar para o terminal, vocês têm que dar um quit, ok? Tanto no prompt de comando do Windows quanto no Mac, é assim que se sai do Python em linha de comando, tá? A partir do comando quit. E para sair do prompt de comando ou aqui do terminal do Mac, basta dar um exit, tá? Outra forma de se acessar o Python pelo Windows é a partir do idle, que é um software que vem instalado juntamente quando vocês instalam o Python. Para acessar o idle, é muito semelhante à linha de comando. Então vocês vão clicar no logo do Windows, no canto inferior esquerdo da tela inicial desse sistema operacional, e vocês vão digitar idle, dessa maneira aqui. Okay? Vai aparecer aqui o software para vocês, o aplicativo, clica nele e vocês vão ter acesso ao idle. Ele é muito parecido com a linha de comando. Lá vocês podem executar alguns comandos, podem utilizar o Python como calculadora. E por último, a minha versão favorita de acesso ao Python, e no qual eu vou mostrar os exercícios para vocês nas próximas aulas, é a partir do Jupyter. O Jupyter, ele é um módulo em Python. Então, para vocês imaginarem o que é um módulo, imagine o sistema operacional que vocês têm, o computador. Vocês podem instalar jogos, podem instalar novos softwares, ou no celular de vocês podem estender a funcionalidade do celular instalando novos aplicativos. Com o Python é a mesma coisa. Há pessoas que elas podem escrever um programa em Python, executando uma determinada funcionalidade, e eles podem prover esse programa como um módulo de Python, o qual outros usuários, como você, podem instalar esse módulo estendendo a funcionalidade do Python que vocês têm instalado no computador de vocês. O Jupyter é um módulo. Com o Jupyter, a grande característica dele é a possibilidade de gerar relatórios multimídia. Então, com o Jupyter, vocês podem gerar relatórios com textos, vocês podem utilizar uma seção com textos, vocês podem colocar outra seção com imagens, e a grande sacada dele é que vocês podem ter seções com código Python. Então, por exemplo, que vocês estão gerando um relatório na empresa onde vocês venham a trabalhar ou trabalham. Então, vocês podem fazer a introdução do que é aquele relatório a partir de um texto. Vamos supor que vocês querem buscar alguma coisa na base de dados ou fazer algum cálculo, como eu mostrei anteriormente, por exemplo, do volume de vendas. Vocês podem escrever o programa numa outra seção, ou vocês podem escrever o programa Python numa outra seção e fazer uma mistura dessas diferentes mídias, texto, imagem, gráfico, programa e assim por diante. Então, a instalação do Jupyter ou de qualquer módulo em Python é dado pelo comando pip, ok? Ou pip3. Então, para fazer a instalação do Jupyter, eu vou pedir para que vocês abram o prompt de comando, como nós mostramos anteriormente. Então, no Windows, clica no logo do sistema operacional no canto inferior esquerdo, digita cmd e clica no aplicativo prompt de comando. E lá vocês vão dar esse comando, pip3, ou no caso do Windows eu acredito que seja pip install Jupyter, e o Jupyter vai ser instalado. Caso vocês tenham outro módulo que no futuro vocês estudaram, pesquisaram e queiram estender a funcionalidade de vocês,
é a mesma forma. Vocês vão dar o comando pip3 ou pip install e o nome do módulo. Essa é a maneira de se instalar módulos em Python. Então aqui eu vou mostrar como instalar o Jupyter no Mac, que é o sistema operacional que eu estou utilizando para gravar esse vídeo. Então, novamente, eu vou acessar o terminal, que é como se fosse o prompt de comando no Windows. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês verem. Então eu vou dar o comando pip, ou no meu caso pip3, tá? Install. Esse é o comando que eu utilizo para instalar um módulo Python, e eu coloco o nome do módulo que eu quero instalar, aqui no caso Jupyter. Pronto, Jupyter está instalado. Agora, como é que se dá o acesso ao Jupyter? Bom, vocês vão abrir o prompt de comando, ou se já estiverem com o prompt de comando aberto da fase de instalação, vai nele, e é bem simples, vocês vão digitar o código Jupyter Notebook. Ele vai te dar um endereço, tá? Vai dar uma URL. Eu quero que vocês copiem essa URL e colhem no browser que vocês estão utilizando para acessar a internet. Então eu vou fazer aqui, Jupyter Notebook. Pronto, ele me deu acesso, né? Ele me dá dois tipos de URL, vocês podem copiar qualquer uma delas. Eu vou copiar essa primeira. Eu vou no browser, copiar essa URL, e aí eu tenho acesso ao Jupyter. Uma das funções do Jupyter é que ele me dá uma interface gráfica para ver as pastas do meu computador. Isso pode ser muito útil, por exemplo, se vocês estão acessando um servidor externo pelo computador de vocês. Muitos servidores eles não têm uma interface gráfica como o Windows ou como o Mac, onde vocês podem navegar pelas pastas de vocês. Então o Jupyter é muito útil, porque ele te dá uma interface gráfica que você pode ter acesso às pastas dos servidores de uma maneira gráfica, ok? Então aqui eu vou na pasta do meu computador, onde eu estou preparando as aulas em Python, tá? Aí aqui eu vou clicar New, e aqui eu vou criar um novo notebook Python 3, que é um relatório. Aqui eu posso mudar o nome, aula 0. E assim, as sessões elas são dadas dessa maneira no Jupyter. Então aqui eu posso escolher que tipo de mídia eu quero. Se eu quero escrever um programa em Python, Markdown é dado para escrever um texto, ou aqui Heading para um cabeçalho. Então eu vou colocar um cabeçalho aqui. Introdução à linguagem de programação Python, aula 0. Vou colocar um texto aqui. Este é o relatório da aula 0 da disciplina de introdução à linguagem de programação Python. E aqui eu posso escrever um código em Python. Vamos supor que eu faça 4 vezes 5 vezes 6. Para rodar eu clico em Run ou o atalho Shift Enter, tá? E aí ele me dá o resultado. Então eu posso escrever relatórios com o Jupyter, tá? Onde eu misturo texto, imagem, eu posso escrever programas em Python, é bem interessante. Muitas das aulas no futuro eu vou dar exemplo para vocês utilizando um relatório em Jupyter. É sobre fontes de informação. Vamos supor que vocês estão fazendo algum exercício ou estão com alguma dúvida, ou na carreira futura de vocês querem ver alguma informação, buscar alguma coisa sobre Python. Bom, vocês podem primeiro ir na documentação oficial, que é uma fonte de informação muito rica. Então eu vou acessar aqui para vocês. Tá? Então aqui vocês têm acesso a tutoriais, referência da linguagem, como instalar módulos Python, como distribuir, caso vocês criem um programa queiram distribuir como um módulo em Python, ele ensina. Então você pode buscar por um módulo. Eu vou escrever aqui um módulo que é usado para cálculos matemáticos em Python, chamado Math.
Então aqui ele me dá referências sobre esse módulo, quais são as funcionalidades desse módulo e assim por diante. Outra forma muito utilizada é o fórum de pergunta e resposta sobre programação chamado Stack Overflow. Eu acredito que a grande maioria dos programadores do mundo usam esse fórum. Ele pode ser utilizado caso vocês tenham dúvidas em diferentes linguagens de programação, mas em Python a comunidade, como eu disse, é muito ativa, então qualquer dúvida que vocês tenham, pode buscar nesse fórum, que provavelmente vocês vão achar uma resposta de outro programador. Se inscrevam nesse fórum e utilizem ele. Uma coisa muito bacana desse Stack Overflow é que você pode dar um thumbs up, um curtir, para as melhores respostas de uma pergunta, assim como se a resposta não foi boa, você pode descurtir. Então, quando você busca uma pergunta no Stack Overflow, ele vai te mostrar as respostas que foram dadas para aquela pergunta, ranqueadas por outros programadores, que vão dizer se aquela resposta ela é adequada ou não àquela pergunta. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o Stack Overflow. Então, aqui, como vocês podem ver, existem várias perguntas. Então, utilizem. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode escrever aqui. Se vocês virem alguma pergunta de algum outro programador e souberem a resposta, respondam. Como eu mostrei anteriormente, a comunidade em Python é muito ativa. Então, se vocês vão fazer parte dessa comunidade, procurem também ser ativos, fazerem parte dela, contribuindo. Bom, e por último, eu queria passar o primeiro exercício para vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem o Python numa das formas ensinadas e eu vou pedir para vocês computarem a divisão entre o número 4.580.095.007 por 5,3. Só lembrando que na questão da casa decimal do Python, ele segue o padrão americano. Então, ao invés de vírgula, se usa ponto. Então, pausem o vídeo, tentem achar a resposta e retornem aqui para a gente resolver junto. Então, alguém achou esse número? 864.168.869 e essas casas decimais? Se vocês acharam, vocês estão corretos. E aqui tem um exemplo de como se implementa isso em Python, seja pela linha de comando, pelo idle ou pelo Jupyter. Então aqui nós encerramos a aula 0, onde foi apresentado o curso, onde definimos o que é ciência da computação, explicamos o que são linguagens de programação, mostramos como instalar e acessar o Python e, por último, mostramos fontes de informação externas a essa linguagem de programação. Espero que vocês tenham gostado e continuem semana que vem na aula 1.